Pessoal, eu vou começar a pintar com vocês aqui o círculo cromático, tá? Para isso, eu vou utilizar essa bandejinha de ovos. Pode ser o fundo de uma garrafa PET, pode ser um pires, um prato, uma tampa, tá? O legal que aqui você pode até descartar, mas também se você quiser reutilizar, você pode lavar, guardar para utilizar outras vezes, não tem problema. Quem tem o material próprio, ok. Quem não tem, tem como fazer. Pincel. Existem vários tipos de pincéis. Esse tipo de pincel aqui é mais utilizado para fazer aquarela, apesar que esse aqui não tem uma cerda boa. Esse aqui é aqueles pincéis que você compra, vem um kit com 20, é bem baratinho, mas é um pincel de baixa qualidade. Tem pincéis que tem a cerda um pouco mais dura, que não é aconselhável, porque a gente vai usar o papel. E tem os pincéis que são mais macios. Eu vou utilizar esse pincel que é um pouco mais macio. Ele é achatadinho, o que me dá uma direção muito boa para fazer as bordas. Vou usar uma paletinha para pegar a tinta. Eu fiz a impressão um potinho com água, tá? Eu fiz a impressão em papel Canson. É legal que ele tem uma gramatura um pouco mais resistente, maior a gramatura dele, então ele é um pouco mais resistente à água. Eu vou utilizar tinta acrílica vermelha, tinta acrílica amarela e tinta acrílica azul, tá? Quando você compra aqueles potinhos que vem com 6 tintas, normalmente vem 2 tons de azul. O azul escuro e o azul claro. Você utilize o azul claro, tá? Porque é a cor que vai bater a mistura. O azul escuro vai ficar fora do tom. Então, vamos lá. A gente inicia, eu vou colocar uma gotinha de cada cor aqui nesse meu potinho. Algumas pessoas me perguntam se pode ser tinta acrílica ou tinta de tecido. Pode, a única coisa que precisa se preocupar com roupa, tapete, porque você pegar, mancha. Essa aqui é mais fácil de limpar. Se por acaso você não tiver pincel, você consegue fazer esse desenho utilizando o pedacinho de buchinha, a esponjinha, sabe? Só um pedacinho. Nesse desenho, a gente tem uma guia aqui, tá? Eu não consigo, a câmera não acho que talvez não pegue tudo, mas tem um guia com as tonalidades. Eu vou seguir para facilitar, para que fique visualmente igual. Porém, o que eu tenho que me atentar? No e-mail tenho as 3 cores primárias, tá? O vermelho, o azul e o amarelo. Pela ordem que está aqui, eles colocaram o amarelo aqui. Mas se eu invertesse não teria problema, desde que eu seguisse todos na mesma sequência. Então, eu venho com o amarelo aqui, tá? Eu gosto de pintar a partir dos cantinhos. Eu vou tentar pintar um pouquinho mais rápido, para o vídeo não ficar tão longo. Quem quiser pode paralisar, quem quiser pode acelerar. Às vezes acontece de sair, tá, gente? É normal. O que você tem que tomar cuidado? Não sujar a mão e sair borrando o trabalho, o que também acontece. Então, você pintou. Quando você vai pintar o centro, fica mais simples, né? Porque você já utilizou, já fez
as bordas. Pode ser feito no sulfite? Pode. É que o sulfite, ele quando você faz isso, ele já dá uma enrugada, porque ele tem menos, como é mais fino, ele resiste menos à água, né? Porque a tinta é um pouco aguada, ela é a base de água. Agora eu preciso lavar o pincel? Não, porque eu sei que o que está, onde está a seta indicando, também é da mesma cor. Então, eu vou continuar com o amarelo, certo? Ó, a gente pode observar, 4, 4. Então, eu venho com o amarelo. E dou sequência. O importante é que aqui a gente consegue visualizar ele pronto, mas a gente consegue ver a mistura de cores, né? Ver surgindo as tintas, a mistura das tintas, ver surgindo as cores que a gente precisa. E como a gente está falando de cor pigmento, dá para fazer no lápis de cor? Dá. É possível. A gente pode fazer no lápis de cor, mas na tinta é mais legal. Ok, primeira cor primária concluída com sucesso. Terminei. Agora, para mexer em outra tinta, eu vou lavar o pincel. Eu não posso pôr meu pincel sujo em outra tinta, porque eu vou contaminar. Então, lavo, seco 2 vezes, ó, paninho velho. E agora, eu vou pegar o azul. Já coloquei aqui. Eu poderia usar qualquer cor, tá? O azul eu posso colocar tanto aqui como aqui, mas eu vou seguir, tá? O que está determinando no desenho. Ele tá colocando 8 aqui. Então, vou colocar aqui. Se eu colocasse aqui, eu só inverteria as cores. Mas eu vou seguir exatamente a ordem que ele colocou. Então, azul. Lembrando, azul, cor primária. E eu uso o azul claro, tá? Não é o azul escuro. Ok. O pincel a gente tem que usar com uma certa leveza, não podemos fazer muita pressão sobre o pincel, lembrando que isso é um pincel, não um espanador. Se a gente força, abre as cerdas do pincel, você estraga o seu material. Então, usa leveza e vai com a mão. É a mão que faz o jogo, tá? Não é força no pincel. Então, você vem, espalha. Tem uma setinha apontando? Tem. Vou pintar o outro lado que ele tá me pedindo aqui, ó. Setinha aponta pra cá. Eu venho e pinto. Ok? Venho e pinto.
Vou agora, terminando essa cor, eu vou mudar de cor. Vou pegar a outra cor primária. Ó, eu pus o dedo no amarelo, tem que tomar cuidado para não sujar o papel. Então, agora eu vou usar o vermelho, que é a última cor primária. E assim a gente já vê começando a sair o ciclo. Eu limpo bem o pincel, seco. Se não saiu nada no pano, ok. Se saiu, tem que lavar de novo. No meu caso, não saiu. Eu vou no vermelho e pinto a outra cor. Tá? Agora eu já nem preciso mais me guiar, porque no final vai sair exatamente igual. Mas se você tem dúvida, vai lá no guia e vê qual o número da cor e onde você usa. Ok. Ok. Pintou aqui. Preencho. Essa minha imagem tingiu um pouquinho o papel, né? Ficou meio cinza. Mas não chegou a contaminar a cor, assim, por assim dizer. Era melhor que tivesse ficado branco, mas... Bom, terminei o vermelho, eu tenho que pintar a cor que vai ficar de fora do círculo, né? Onde ele aponta com a setinha. Então, eu tenho um direcionamento aqui, que é para pintar essa parte aqui. Então, a partir do momento que eu concluo essa etapa, eu tenho as 3 cores primárias prontas. Ok, terminando. Cores primárias concluídas. Perfeito. Agora, eu vou fazer as cores secundárias. O que são as cores secundárias? É a mistura de 2 cores primárias. A ideia é que seja na mesma proporção. Às vezes a gente erra, né, gente? Mas, assim, normalmente a gente procura colocar nas mesmas proporções para que fique perfeito. É claro que no olho, não é o computador, não dá para ter certeza que a gente conseguiu. Então, a gente vai misturar as 2 cores. Eu vou pegar aqui, vou pegar a tinta que sobrou, que já tenho aqui, e vou aplicar. Se eu tenho o amarelo e eu colocar o azul na mesma proporção, vamos ver se eu consigo colocar uma gota próxima dessa daqui. Ela não tá muito cheia, ok. Ah, foi demais, vamos ver. Qualquer coisa eu coloco mais amarelo. Eu vou misturar essas 2 cores. A partir do momento que eu misturo
o verde, aliás, o azul e o amarelo, a mágica acontece. Eu tenho aqui a cor verde, que eu consegui apenas misturando duas cores, tá? Tem azul demais aqui. Pingou muito azul. Lembra que a gente fala da proporção? A gente põe um pouquinho mais de amarelo para equilibrar, para ficar exatamente, porque caíram duas gotas na hora que foi pingar. Então, um pouco mais de amarelo. Ok. Então, azul e amarelo. Eu tenho. Agora sim. Eu tenho a cor verde. Sempre procurar colocar a mesma proporção de tinta, porque quando você erra a proporção, na realidade, a gente vai utilizar aquela cor que tinha dado resultado aqui, tá? Mas não é agora. Ok. O verde. Temos o verde agora, então eu vou utilizar. Onde vai o verde? Na mistura entre o amarelo e o azul, eu tenho o verde. Sem corte. Eu peguei uma espátula para pegar tinta e nem utilizei, porque como aqui eu vou precisar bastante de tinta, eu vou tirar essa que tá no meio, deixar o pincel mais livre. Aí eu venho pra que tá na setinha, tá? Não tem problema que eu passei, porque eu passei de propósito. Eu vou girando conforme a minha necessidade aqui. Dei uma borradinha, a gente passei da linha. Por isso que a gente tem que usar o pincel com leveza, às vezes a gente carrega um pouco mais de força, isso não é bom. Tem que ser com leveza, que aí você consegue direcionar. Quando você aperta o pincel, você acaba tirando ele da posição. Aqui, né? Vamos dar o acabamento. Então, eu misturei o amarelo e o azul e obtive o verde, de duas cores primárias em proporções iguais. Eu tenho uma cor secundária. Para facilitar a minha vida, eu não vou jogar fora essa tinta, porque eu vou precisar dela para fazer a cor terciária. Então, eu ainda vou dar sequência com as cores secundárias. E depois, quando eu voltar para fazer as terciárias, eu já tenho a mistura pronta aqui. Até mesmo porque quando a gente mistura as cores, quando a gente vai fazer uma tinta, vai pintar uma parede, sei lá, alguma coisa assim, é legal que a gente misture tudo que a gente vai precisar, porque dificilmente bate o mesmo tom. Como a mistura na mão é muito mais difícil, né? Diferente de quando você pede para aquelas máquinas, né? É feita aquelas tintas para pintura de casa.
Ok, pintei. Concluí. Agora, lavo o pincel. Ó, ainda vai sair tinta, porque tinha lá em cima. Ok, não tá saindo mais. E agora eu vou fazer a outra cor secundária, que é a mistura do azul com o vermelho. Então, vamos ver que cor que fica. Mistura do azul com o vermelho. Procurar colocar a mesma proporção, acho que foi. A outra tá espalhada. Então, eu misturo e eu vou ter o violeta. A partir da mistura dessas duas cores. Ainda tá muito forte o vermelho, porque o azul tá no fundo. Vamos aumentando aqui a mistura. Ok. Olha, pronto, violeta. A partir daqui, tinta pronta. Fechar para a tinta não secar. E eu vou aplicar entre o azul e o vermelho, eu tenho o violeta. Apesar desse triângulo não ser um equilátero, né? Ele é um pouquinho menor, aliás, ele é maior, né? A pontinha dele aqui que é menor. A gente vai usar a mesma ideia que a gente usou aqui, onde a pontinha da seta aponta, a gente pinta da mesma cor. Só dar o acabamento aqui. Ok. A gente vem e pinta aqui. Então, eu tô construindo agora as cores secundárias. Proporções iguais de cores primárias. Se a proporção for diferente, vai ser uma cor secundária? Ah, pode dar uma terciária, tá? Porque se você usar 2 vezes a mesma quantidade da primária, você vai dar uma terciária. Então, as proporções precisam ser próximas, né? 100% não dá, né? Mas mais próximo possível. Dei uma roubadinha para lá, uma roubadinha para dentro. Tô perdendo a mão. Vou tirar o excesso de tinta que tá no pincel. Tá lá em cima o excesso. Ok. Pincel muito pesado de tinta é horrível. Pronto. Acabamento. Ok. Então, agora eu tenho o violeta, fruto do vermelho com o azul. Falta somente uma cor secundária,
que é a mistura entre o vermelho e o amarelo, que será a cor laranja. Então, eu misturo aqui. Vou colocar um pouco mais de vermelho aqui. E vou colocar um pouco de amarelo. Eu vou ter a cor laranja. Eu vou pegar o palitinho aqui para misturar. Pra não sujar demais o meu pincel. Eu tenho aqui a cor laranja. Mesma coisa. Deixa a tinta. Ele fica um laranja bem vivo, tá? É legal quando você usa as tintas da mesma marca. Se você não tem, ok, não tem problema. Mas quando você usa da mesma marca, a textura delas são bem próximas, né? Se uma é mais aguada do que a outra, é coisa pouca. Quando você muda de marca, às vezes você muda o pigmento. Então, se você tiver as 3 cores da mesma marca, melhor. Então, pintei a terceira e última cor secundária. Então, são 3 cores primárias e 3 cores secundárias, que é o resultado da mistura das primárias. Ok, concluída essa etapa. Eu tô só reforçando um pouquinho porque lugares que ficou meio falhado. Eu vou pintar onde a setinha aponta. Ai, eu borrei. Ok. Venho aqui. Termino. Gente, a cor é aquele elemento que agrega numa composição. Então, às vezes é a mesma imagem, como o caso das imagens da Frida Kahlo. Você olha autorretrato com vestido de veludo, ela tem a mesma fisionomia do quadro dela, o autorretrato colorido de 1938. Se você olhar, são 2 imagens semelhantes. Ela está séria nas 2 imagens, porém uma ela usou cor e a outra é mais fechada, uma cor mais triste, né? Um vestido mais escuro. E a gente consegue perceber como agrega a cor. Tem outros artistas que souberam utilizar muito bem a cor e mudar até o seu estilo. Bom, concluído cores primárias e cores secundárias. O que nos resta agora são as cores terciárias.
E o que são as cores terciárias? É a mistura da cor secundária, nós temos aqui o laranja, o violeta e o verde. A cor terciária vai ser a mistura desta cor com uma cor primária. Para a gente poder fazer isso, sem eu ter que fazer outra mistura, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar metade dessa tinta que tá aqui e vou passar para cá. Aproximadamente metade, tá? Porque eu vou ter que fazer duas misturas agora para fazer a secundária, tá? Uma mistura, eu vou fazer o laranja com o amarelo. Então, eu vou pegar essa cor laranja, vou colocar a cor amarela. Lembra que eu falei que também a terciária também dá pela desproporção? No laranja, ela já tinha o amarelo, só que tinha uma proporção igual ao vermelho. Agora, eu peguei e coloquei mais amarelo, tá? Então, eu tenho aqui, do resultado dessa mistura, eu vou ter a cor terciária. Neste caso, a gente pode dizer que essa cor é mais para a cor pro abóbora, né? O que que a gente tem que tomar cuidado? Para onde a gente vai pintar? Se é o laranja com o amarelo, eu tenho que pintar aqui entre esses dois e não aqui. Isso pode dar erro no meu círculo. Então, eu tô na dúvida? Lê aqui embaixo. Mas, seguindo aqui a lógica, ela não tem como errar, tá, gente? Se é o amarelo com laranja, é aqui. Olha que cor bonita que ficou. Olha, nosso ciclo quase pronto, faltando somente as cores terciárias. Ok. Pronto, concluído. Agora, eu tenho o abóbora que eu tinha deixado separadinho, né? Laranja, na realidade, eu tinha deixado separadinho, usei metade. E agora eu vou pegar o laranja por uma parte maior, aliás, mais uma parte de vermelho, né? Então vai ficar, como ele já tinha como base, vai ser uma parte maior, mas ele vai ficar... Agora eu vou escurecer aquele laranja, né? Eu deixei ele mais vivo, mais intenso, mas não chega a ser o vermelho de novo. Eu teria que usar muito mais proporção de vermelho. E vou passar entre o laranja e o vermelho. Então, ele tá um pouquinho mais claro. Na realidade, eu acho que precisaria ter posto um pouquinho só mais de amarelo. A proporção não me parece estar igual. Eu vou colocar... Mas agora foi demais, espera aí. Vou misturar aqui para vocês verem. Só mais um pouquinho de amarelo, não vou usar esse amarelo todo, porque senão ele vai ficar parecido com o anterior, e não é isso que eu quero. Porque a proporção na hora que pingou não foi exatamente igual. Só para dar uma leve... Agora sim. Agora eu consigo sentir aqui que ele está mais claro que o vermelho. Tá? Então, a proporção é importante. Ele não pode estar tão escuro quanto aquele. Tão claro quanto aquele, desculpa. E não pode estar tão escuro quanto esse aqui.
Às vezes a gente encosta o dedo, viu, gente? Tem que tomar cuidado. Acabei de encostar o dedo aqui, eu tava sentindo meu dedo molhado. Encostei em outra tinta, e aí, se você não tomar cuidado, pronto. Agora, eu vou para outra mistura, tá? A do violeta. Mesmo procedimento. Eu lavo aqui, eu vou pegar metade só. Metade dessa tinta, aproximadamente aqui. E vou colocar, eu não vou nem pingar, senão vai dar erro aqui também na minha quantidade de cor. Tá entre o violeta e o azul. Então, eu vou pegar e vou colocar um pouco de azul. Vou limpar a espátula porque eu não quero contaminar a minha tinta. Então, eu venho com a espátula, pego e ponho mais ou menos a mesma quantidade. E aí, eu misturo o violeta com o azul. Não tô me preocupando em misturar muita tinta, porque agora eu só preciso para reparar aquela pontinha ali. Então, eu fecho aqui, só um minuto, meu pincel caiu. Então, eu misturei o azul e o violeta. E eu vou usar entre o azul e o violeta. Olha que cor bonita. E eu deixei a metade para usar depois com o vermelho do outro lado. E assim eu vou fazendo a minha construção, né, das cores. Que o legal é a gente ver essas misturas nascendo. E eu acho que quando a gente faz, a gente memoriza. Tem outros tons que você obtém através de mistura de cores? Sim. Mas, se você souber esses primários, secundários e terciários aqui, você já tem uma base para pintar. Você viu que parece que a gente usou um monte de tinta. Na realidade, usamos 3 cores só. E a gente está fazendo, a partir dessas 3 cores, várias outras. Vamos lá. Ok. Pronto. Agora, eu misturei o violeta com o azul. Agora, eu vou misturar o violeta com o vermelho. Então, só que esse que eu tenho aqui não está bacana, porque ele já tá contaminado com o laranja, com o amarelo. Então, tem que ser o vermelho puro. O vermelho puro em cima do meu primeiro violeta. E mais ou menos a mesma quantidade de tinta que eu tenho aqui, eu vou colocar. Acho que um pouco mais do que isso. Misturo. E aí eu vejo o violeta se transformar num vinho, né? Num uva. Ok. Pincel lavado. Eu vou guardar, fechar a tinta vermelha, que eu não vou precisar mais dela. Eu vou fechar. Não, a tinta azul ainda vou precisar. Aí eu venho aqui e vamos concluir.
Para dar uma entradinha. Gente, perfeitinho é quando a gente imprime. Se a gente imprimir, as proporções provavelmente estarão corretas. Se a gente imprimir, não vai ter erro, não vai ter passado, vai estar retinho, vai estar dentro do espaço delimitado, vai estar tudo bonitinho. Mas a gente não vai ter feito a mágica, né? Que é transformar as cores e entender como é que elas são adquiridas, né? Como é que a gente consegue adquirir essa cor. Então, ok, essa parte está pronta. Agora vamos aqui. O que sobrou aqui é o verde. O verde, ele é a cor secundária. E eu vou misturar a cor secundária com duas cores primárias, o amarelo e o azul. Para a gente obter, ó, a mão fica suja de tinta, a gente tem que tomar cuidado para não ficar com ela suja de tinta e encostar no papel. Então, sobrou o verde aqui, né? Lembra que eu falei, não tem problema que sobre, que a gente vai usar depois. Então, agora a mesma coisa. Eu vou pegar o verde, vou tirar metade do verde. Aqui. E a proporção que ficou de tinta aqui, eu vou colocar um pouco de azul na mesma proporção. Azul. Tem um pouco mais de azul. Mesma proporção de azul, mesma proporção de verde. Eu misturo. E eu obtenho uma cor terciária, que foi aquela primeira cor que eu tinha errado e eu tinha colocado mais amarelo para chegar na cor correta. Então, quando eu coloco mais tinta, quando eu erro na proporção, eu acabo fazendo uma cor que não era a que eu queria, que era uma cor terciária, tá? Ficou aquele verde turquesa. Aliás, eu não sei se dá pra ver, mas até o meu suporte é este. É desta cor. Não dá pra ver, mas eu estou usando como suporte para fazer esse trabalho um vaso que é exatamente nessa cor. Ok. Mistura do verde com o azul. Estamos quase terminando. É assim, eu não tô fazendo tão devagarzinho, mas também não tô correndo tanto. A gente precisa fazer as coisas assim, com uma certa calma, para conseguir ter um bom resultado. Na realidade, o ideal seria fazer até mais devagarzinho, com mais calma, só que o vídeo ficaria um pouco mais longo, né? E eu não vou editar o vídeo. Vou colocar ele inteiro. Se Deus quiser. Ok. Pronto. Terminou, concluiu. Pronto. Temos agora, ó, o azul turquesa. Agora eu tenho aquele verde, né, que tá usando bastante. Agora eu tenho o verde. Lembra que sobrou o verde aqui. Eu tenho o verde e eu vou misturar com o amarelo, que é a cor que tá faltando, o verde e o amarelo. Então, aproximadamente mesma proporção. Esse acho que vai dar pra ser no pingo, porque tem bastante. Ok. A gente mistura agora. Lembrando que o verde já tinha o amarelo, né? Porque o verde não é a mistura do azul com o amarelo. Então, ele já tinha o amarelo, só que numa proporção igual. E agora eu tô forçando aqui a proporção do amarelo. Então, eu vou modificar esse verde. Gente, é mágico a gente saber que a gente não precisa ter tantas cores para conseguir tantos efeitos, né? Desde que você tenha o mesmo tipo de material, o mesmo tipo de tinta, claro, não dá para você misturar uma base água, outra base óleo,
Mas se for o mesmo tipo de tinta, você pode misturar e não precisa ter tantas tintas. Ó. Sabe aquele verde que a gente usa para fazer graminha? Olha que legal. Eu nem misturei o que tava na lateral para não ficar muito azulado, tá, gente? Então... E esta é a nossa última cor para concluir o ciclo cromático. Eu espero que vocês tenham gostado. É gostoso de fazer. É prazeroso. E aí a gente lembrar, né, que temos aqui as cores quentes, certo? Assim, desculpa, as cores quentes e as cores frias. Se a gente passar um traço aqui, a gente vai ter essas duas cores. Então a gente consegue trabalhar aqui mistura de cores. Lembrar que as cores que estão uma ao lado da outra são as cores análogas, tá? Cores vizinhas, lembra da vizinha Ana? Análogas. E temos as cores complementares, que são aquelas que estão do lado oposto do diâmetro, tá? Então, qual é a minha cor oposta ao amarelo? É o violeta. Então, essa cor é cor complementar, tá? Lembra do Natal? Vermelho e verde, ok? E é isso. Espero que tenham gostado. Está concluído. Muito obrigada.